Olá, aqui é o professor Gerson. Estou falando aqui do quintal da minha casa, em frente ao meu pé de coco. Vou falar sobre testes e hipóteses. Um pouquinho sobre testes e hipóteses, então. O que são testes e hipóteses? Testes e hipóteses medem uma hipótese estatística, ou seja, decidir se uma afirmação em geral sobre parâmetros de uma ou mais população ou não apoiada pela evidência obtida dos dados amostrais. Ou seja, será que os dados que obtive da amostra são válidos para a população? Será que a média que eu obtive a partir de uma amostra vai ser a mesma média, vai ser uma média válida para a população? Por exemplo, média dos eleitores favoráveis ao candidato X deu 30. Será que na população, que é todos os eleitores, esse 30 tem invalidade? Será que eu posso estabelecer um intervalo de confiança aí, digamos, de 28 a 32, 2% para cima ou para baixo? Então, existem hipóteses estatísticas sempre. Sempre a gente vai ter nos testes duas hipóteses. Sempre vai ser H0 e H1, nunca vai ser H1 e H2. Então, H0 sempre vai ser igual. E o H1 vai ser ou diferente, ou maior, ou menor. Tá? Então, não tem etc. Então, vai diferente ou maior ou menor. Testes de normalidade. Os testes de normalidade são para verificar se os dados vêm de uma distribuição normal ou aproximadamente normal, onde você tem uma média e para cada lado da média, à medida que você vai se afastando da média, os dados vão diminuindo. Uma curva aqui em formato de sino desses dados. Então, exemplo, verificar se os dados aqui referentes à concentração de contaminante no solo vêm de uma distribuição normal da probabilidade. Grande parte dos dados de medições que vocês têm na mecânica, etc., são todos de distribuição normal, tá? Geralmente tem um peso de uma peça, tá? Vai variar para cima para baixo, tá? Então, vocês têm ali distribuição normal utilizada com muita frequência. Como que eu posso fazer esse teste? Bem, eu não fiz esses testes à mão porque eles são muito trabalhosos à mão. Então, eu estou mostrando para vocês como fazer aqui no software RStudio. Aqui está RProject. RProject é o software a linguagem cujo RStudio roda em cima dela. Então, como é que vocês obtêm o software R? Vocês vão lá na internet, digitam RStudio. E vai vir RStudio aqui. Então, só R para estatística. O nome do software é R. Então, aqui você pode baixar aqui gratuito o software. Usado amplamente, mundialmente. Vocês vão ver a quantia de empresas que utilizam esse software. Desde Walmart, Honda, NASA, Samsung, Avon. Esse é um presente aí para a estatística. Alguém, consórcios de academias, de empresas, universidades, de modo geral, que mantenham o RStudio funcionando. Nunca pergunte ao RStudio se ele faz, pergunte como ele faz. Só que como ele faz, às vezes, não é uma tarefa muito simples, porque você precisa ter comandos para fazer nele. Então, não é apertar um botãozinho ali, não. Então, vou selecionar os dados, Ctrl C, vou jogar para o R. Aqui está o R. Então, ele é uma tela aqui. Ctrl L, limpa a tela. Vou jogar aqui. Vou chamar esses dados de pimentas. Esses dados são referentes à ardência de pimentas do tipo tabasco. Então, para entrar com os dados, tem que fazer assim, pimentas, e coloca um sinal de menor, um sinal de menos, é uma flechinha que ele recebe. C para concatenar os dados dentro de um vetor só. E os dados são separados por vírgula. Não basta espaços, como no MATLAB, por exemplo, separados por vírgula. Aí é o seguinte, tem mais espaços ali, eu podia retirar esses espaços ou não. Não precisa retirar esses espaços entre os números. Vamos ver se ele vai reconhecer. Vou até no final lá. Coloco vírgula em qualquer lugar entre os números. Hein? Enter. Ó, reconheceu, não reclamou. Está aqui do lado. Dados aqui. Pimentas. Esse dados aqui é um valor que eu tinha entrado já anteriormente. Aqui, tá? É só esse aqui, ó, valor de pimentas. Então, se eu digitar aqui pimentas, ó, pimenta, já diz aqui, pimentas. Enter. Então, os dados que eu entrei ali.
Esse 1 é porque é a primeira linha. Se tivesse muitos dados, ele vai continuar na segunda linha, terceira linha, assim por diante. Tem outras formas de entrar com dados, tá? Aqui tenho muitos dados aqui em cima, planilhas de dados. Então, dados ou códigos também. Posso criar os códigos aqui também para executar. Então, eu posso importar dados. Import dataset e tal, mas não vou fazer agora isso aí. Então, já que eu entrei com dados pimentas, eu posso obter estatísticas. Ó, posso ter um comando, começo a digitar o comando, já está ali, pimentas. Então, já me deu o menor dado, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, maior valor. Eu quero desvio padrão. Pimentas, né? Standard deviation, desvio padrão, a variância. Posso só com a setinha do teclado para cima ou para baixo, vai voltando nos comandos que eu já fiz. Então, ao invés de SD, eu coloco o var aqui. Var, pimentas. Quero um plot, var plot, um gráfico de barra, var plot. Que não faz sentido fazer um gráfico de barras, porque vai dar muitas barras aqui. O var plot, faltou um T aqui, var plot. Cada barrinha, então, eu não quero, quero agrupar, então eu quero um histograma, um hist pimentas aqui. Então, hist pimentas. Essa é a minha apostila DR, vou postar lá no Siga para vocês. Então, de 30 a 35, de ardência tem quantas? 3. De 35 a 40 tem 12, de 40 a 45. Mas que fica algo bem melhor do que esse gráfico anterior. Eu posso ir navegando pelos gráficos que eu fiz aqui pelas flechinhas. Posso deixar maior aqui, maximizar isso aí. Então, coloco um zoom aqui. Vejo ele, copio, colo, exporto. Eu posso mudar esses parâmetros aqui, tem lá na apostila como fazer aqui para mudar título eixo X, eixo Y, rótulos, né? Então eu posso fazer isso. Enfim, dessa pimentas aqui eu quero fazer um teste de normalidade. Então eu vou colocar aqui um comando aqui, shapiro.teste. Pimenta, já que eu dei o mesmo nome de variável, é o teste chamado teste Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Aí ele vai me dar a resposta aqui. Eu chamei de pimentas, a minha variável, por isso não reconheceu, ó, pimentas. Esse valor W aqui é um valor que eu tenho que comparar com uma tabela W do Wilk aqui. Então, eu tenho que comparar com uma tabela. Vai ter uma tabela, um valor tabelado, eu tenho que comparar se é maior ou menor. Mas eles não precisam fazer isso, porque a gente tinha que estar de posse dessa tabela. Porque ele já compara e ele dá aqui no valor P aqui. Se esse valor P aqui for maior do que alfa, os dados são de uma distribuição normal de probabilidade. O que é o alfa? O alfa, sim, eu quero trabalhar com 95% de confiança. Então, meu alfa é 5%. É o nível chamado nível de significância. Então, meu alfa é 5%. Esse valor aqui é maior do que 5%? Sim. Então, os dados provêm da distribuição normal. Se eu quero 99% de confiança, então esses valores aqui teriam que ser maiores que 0,01. Então, veja que aqui eu posso colocar bastante confiança. Os dados de uma distribuição normal. Eu fiz um histograma aqui anteriormente, os dados se aproximaram, até deu uma ideia de um sino aqui. Então, já está puxando para uma normal. Se eu fosse aumentando aqui essa amostra, aqui a tendência, o teste Shapiro-Wilk está me dizendo que é ir para uma normal, uma curva normal. Então, esse é o teste Shapiro-Wilk. Eu coloquei mais 2 testes de Anderson-Darling aqui, que eu usei aqui o Minitab para isso. Então, tem valor AD, Anderson-Darling. Mas é a mesma interpretação. Chega o Shapiro-Wilk que faz isso aí já. Teste Kolmogorov-Smirnov. São 2 russos aí, Kolmogorov-Smirnov. Também tem valor KS, Kolmogorov-Smirnov. Também é a mesma interpretação. Maior que 0,05, a distribuição normal. São diferentes matemáticos e estatísticos que, enfim, disponibilizaram testes. Fizeram aqui todo um estudo aí em cima de testes e posso escolher qual usar. Usar Shapiro-Wilk, que é o primeiro aqui, mais simples de utilizar aqui no R, porque você não precisa baixar nenhuma biblioteca para ele. Teste T. Vou falar também do teste T desse estudo. O que é o teste T? O teste T, ele vai verificar
dados, 2 conjuntos de dados, se eles diferem significativamente ou não, quanto à média deles. Então, eu vou mostrar para vocês somente o teste T para dados pareados. Então, veja esse exemplo aqui. São 10 funcionários de 1 a 10, e fizeram essa quantidade, digamos, de automóveis, não sei, ou produtos que eles vendiam, sei lá, geladeiras, por exemplo, que eles vendiam por mês. Funcionário 1, 2, em média, tá, no último ano, em média por mês. Aí eles passaram por um treinamento, média, digamos, nos últimos 6 meses, vamos fazer assim. Fizeram um treinamento, uma capacitação, e nos próximos 6 meses foi verificado aí se a média deles aumentou em vendas. Ó, para o funcionário 1 aumentou, para o 2 aumentou, para o 3 e até diminuiu um pouco. Então, eu quero saber o seguinte, se esse aumento aqui é fruto do acaso, ou eu posso dizer que o treinamento funciona. Ou seja, fruto do acaso, fruto somente dessa amostra aqui. Essa amostra, em média, se eu calcular a média antes e a média depois, vocês vão ver que teve uma melhoria. Mas será que essa média aqui, para esses 10 deu certo? Se eu fizesse para outros 10 o mesmo treinamento ia dar certo? Será que esses dados aqui são suficientes para verificar aqui um aumento? Se vocês pegarem uma bula de remédio, vocês vão ver que tem muito TST lá dentro, tá? Tem conjuntos, amostras verificadas se houve melhoras ou não, com grupos, um grupo que utilizou remédio, o medicamento, outro grupo que utilizou só placebo, que é a água, tá? Água com açúcar, digamos. Água mesmo, né? Açúcar pode dar problema de diabetes aí. Então, água. Então, vamos ver aqui. Ou seja, eu monto as hipóteses H0 e H1. H0 sempre é igual. H1 é o que verifica o que eu quero testar. H0 é que a média populacional depois e a antes são iguais. E a média H1 é que a média depois é maior que a média antes. Ou seja, eles começaram a vender mais geladeiras aí depois que antes. Então, monto as hipóteses. Esse teste aqui é chamado de um teste unicaudal. Unicaudal, quando for igual, maior, ou igual, menor, vai ser unicaudal. Bicaudal, quando for igual, e aqui embaixo for diferente, porque diferente é tanto maior como menor. Quando for igual e diferente, vai chamar um teste bicaudal ou bilateral. Caudal, porque é a cauda da curva. Então, observa isso aqui. Aqui está fazendo a mão, ó, os valores antes e depois, a diferença, o depois menos o antes. Ó, esse aqui vendeu 3 geladeiras a mais, de 22 foi para 25. Esse aqui aumentou 7. Esse aqui diminuiu 2. Esse aqui aumentou 6. Então, o que, que se faz aqui? Se calcula aqui esse D, que é a medida antes, depois menos o antes, tá? Depois menos o antes, o D. E você coloca numa fórmula aqui, fazer a mão. O D é a média dos Ds. Então, eu pego esse D, 3 mais 7 mais menos 2 mais 6 mais menos 1, somo tudo e divido por 10 valores que tem aqui. Raiz de N, raiz de 10, são 10 valores que nós temos aqui, 10 funcionários. SD é o desvio, S é desvio padrão dessas diferenças. Pego esses valores aqui e calculo o desvio padrão. Para quem não lembra, volta às aulas aqui e veja como é que calcula o desvio padrão. Pode colocar lá no Excel e pedir o desvio padrão, ou aqui no R também, tá? Entre esses dados, pede desvio padrão. É isso. Aplicando, estou fazendo as continhas aqui, deu 3,4, a média das diferenças ali. Raiz de 10, que é a raiz do número de dados, e o desvio padrão geral, deu 2,82. Esse é o valor T calculado. Aí eu tenho que comparar com o T tabelado, o T de student, tá? O T de teste de student. Student era o apelido que o estatístico usava para, não usava seu nome, usava apelido. Então, vou na tabela, deu 2,82. Eu tenho que ver na tabela o seguinte, ó. Essa tabela tem um tal de GL, que chama-se grau de liberdade. Como eu tive 10 pessoas aí, são 10 funcionários, eu vou sempre o GL aqui para esse teste aqui, sempre não, para esse teste aqui, tá? Dados pareados. N-1, faço 10 menos 1, 9. Então, o número de casos ali, número de pares aqui eu tenho, 10 menos 1, 9. Então, eu venho aqui, GL9, e eu pego aqui o que eu quero teste unicaudal, eu tenho aqui, né? Esse aqui é um teste unicaudal. Por quê? Porque eu coloquei aqui com maior, igual e maior é unicaudal. Eu quero 95% de confiança, tem que ir aqui no 5%, porque isso aqui é o nível de significância, quanto falta para o 100%. Vem aqui 1,83. Verifico que o meu T calculado pela fórmula acima deu 2,82, maior que 1,83.
Então, se isso acontece, você rejeita H0. O que era o H0? Média populacional depois e antes são iguais. Você vai rejeitar H0. Você não vai nunca dizer aceito H1. O teste é sobre H0. Ou você aceita H0 ou você rejeita H0. Então, rejeito H0. As pessoas dizem, esse teste deu significativo. Ou seja, que bom, queria provar isso e posso provar. Deu certo provar isso. Tá? Ou seja, admite-se com 95% de confiança que a média depois é maior que a média antes, mostrando que o treinamento aplicado aos funcionários foi eficiente. O treinamento é eficiente para qualquer grupo de funcionários. Certo? Se eu quisesse um nível de confiança de 99%, tem que pegar aqui isso aqui daí, tá? Vai ser mais exigente, dá 2,82 com 2,82, que vira a próxima casa decimal aqui, talvez em 99% não ia dizer que uma teste funciona. Provavelmente não seria maior esse valor do que esse aqui. Mas 99% é um índice bem alto de confiança para a estatística. Às vezes, em bulas de medicamentos, eles encontram 99% também. Vocês não precisam olhar no valor T e comparar com o T, porque o computador olha num certo valor P. Ele faz um certo valor P. Então, se o valor P for menor que alfa, você rejeita H0. Se P menor que alfa, rejeita esse H0. Então, é o seguinte, se eu fosse calcular o P à mão, eu ia olhar lá quanto que deu minha continha lá, 2,82. Eu vou procurar na tabela do grau de liberdade 9, onde acha esse 2,82. Esse 9, 2,82, naquela minha tabela lá, vai dar aproximadamente 1% aqui, o P. Tá? Então, o P é menor que o alfa, porque o alfa vai ser 5%, o P vai dar 1%. Só que isso é ruim de encontrar na tabela, porque muitas vezes teria que ir longe na tabela e para procurar não tenha todos os valores disponíveis. Que de 2,82 já pula para 3,24, então não tenha todas as porcentagens. O software faz isso para a gente, então eu posso entrar com esses dados aqui, os valores antes e os valores depois, e calcular isso aqui usando o R, por exemplo, tá? Usando o R. Então, eu teria que entrar com os valores antes e os valores depois. Então, eu vou tentar entrar com os valores aqui nessa videoaula ainda. Não preparei isso, mas vou entrar aqui. Vamos lá. Está meio travadinho aqui. Tá. Legal. Entrando com os dados para cá. Então, é bom ver como é que importa aqui os dados. Posso avançar. Olha só. Concluir. Tem os dados antes e depois. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl C. Não importa, não vou importar os dados. Eu podia importar aqui, mas vai demorar um pouquinho mais essa aula aqui. E eu não vou fazer isso. Não dá na apostila como importar. Então, eu pego aqui o antes. Ctrl C. Jogo aqui no R. Posso dar um Ctrl L empatando, mas preciso também. Valores antes, então eu coloco aqui antes, coloco aqui antes, aquele caso lá da flechinha, né? Coloco a vírgula, valor. Você vai reclamar, vai assumir, assumir os valores, porque entrou aqui, digitar antes, veja que ele diferencia maiúsculas e minúsculas. Entrar com depois agora. Vem aqui, só altero aqui antes para depois. E vou alterar esses números aqui. Vem aqui, vou colar lá do Excel para cá. Depois aqui. Enfim, se for muitos valores, pode ir lá localizar, substituir o espaço por vírgula, por exemplo. Não ficar digitando todas as vírgulas. Fecha parênteses. Opa, teclei errado alguma coisa aqui. Vou digitar aqui o parênteses. Olha só, tem que ser certinho aqui. Depois. Beleza, aqui tá. Depois. Então, tudo aquilo que eu fiz à mão, eu posso resolver assim, comando T, ponto, teste. Aliás, o T.teste me dá um intervalo de confiança antes. Tem intervalo de confiança. Então,
vai de 23 a 30. Pronto. Se eu quisesse calcular o intervalo de confiança, já dei aula sobre isso. Se eu calcular aqui no R, intervalo de confiança aqui. Agora, se eu quiser fazer o teste T, é bom eu pegar a minha apostila DR, abrir ela. Estou abrindo aqui a apostila Software R. Essa última que eu tenho aqui, do RStudio, e procurar os comandos, porque essa apostila aqui eu coloquei muitos comandos de R. Criei essa apostila, fui pesquisando e montei esses comandos. Então, eu tenho aqui tudo que a gente estuda lá naquela outra apostila, eu estudo com vocês aqui, não é? Então, aqui, ó, amostras pareadas. Nosso teste era unicaudal. Era menor ou era maior? Aqui, continuando aí, tinha dado um problema na bateria. Então, nós estávamos testando aqui na nossa apostila aqui, se a média depois e antes eram iguais ou se depois era maior do que o antes. Então, depois maior que o antes. Depois, ó, maior, igual e maior. Venho e pego essa linha de código. Então, tem que pegar a minha linha de código. Por isso, disse que o R faz tudo, mas você precisa de códigos. Depois era maior que o antes. Então, eu peguei maior, só que eu tenho que colocar aqui depois e antes, nessa ordem, tá? Depois maior que o antes. E dou um Enter. Então, aqui ele vai aparecer aquele T que eu tinha calculado lá manualmente, 2,82, graus de liberdade, 9, e o valor P, que deu quase que 1%, que deu 0,999%. O valor P, ele é menor do que alfa, menor do que 5%. Então, eu posso garantir que, com 95% de confiança, que esse teste aí, ele é significativo, ou seja, pode-se afirmar que o treinamento produz melhora na produtividade desses funcionários aqui. Mais uma coisa, antes de finalizar, aqui são dados pareados. Pareado quando você tem do mesmo funcionário, por exemplo, o antes e o depois, da mesma pessoa que tomou um medicamento, o valor medido antes do tratamento e depois, do mesmo cobaia que foi submetido a um teste, o antes e o depois. Amostras independentes é quando você tem dois grupos independentes. Eu quero testar se os alunos da sexta série e os alunos da sétima série têm média de peso diferente. Então, são dois grupos aí independentes. Então, esses aqui são dados pareados, ou chamados também amostras pareadas. Tá certo? Um abraço, valeu, tudo de bom.